Carvalho Brandão, Dr. Marcos Tibério Castelo Aires, Dr. José Lúcio Salles Júnior, a doutora Vera Maria Fernandes Ferraz está ausente por motivo de saúde. Presente o Dr. Eulério Soares Cavalcante, presente o Dr. Francisco Marques Lima, presente o Dr. Pedro Casimiro Campos de Oliveira e presente a doutora Maria do Socorro Brito Guimarães. Totalizando, portanto, 7 conselheiros. Verifica-se a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão, na forma do artigo 15 do Regimento Interno do Conselho Superior do MP. Registrada a presença do excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. Lucas Felipe Azevedo de Brito, na qualidade de representante da Associação Cearense do Ministério Público. Deliberação acerca da ata do Conselho Superior do Ministério Público. Ata da 10ª sessão ordinária realizada no dia 14 de março de 2017. Ponho a ata em discussão. Após não havendo discussão, submeto à votação. Vossas Excelências aprovam a ata. O Conselho Superior do MP, a unanimidade dos presentes, a unanimidade delibera pela aprovação da citada ata. Vamos aos expedientes. Ofícios expedidos de número 597/2017 ao 658/2017, referentes às deliberações deste colegiado. O Conselho Superior do MP, à unanimidade, toma conhecimento dos citados expedientes. Deliberação acerca da vacância, classificação de promotoria de justiça e aprovação da minuta de resolução na entrância final. Indago, no entanto, da necessidade de leitura, porquanto o material foi enviado aos senhores conselheiros por correio eletrônico. Vossas Excelências dispensam a leitura? Então, dispensada a leitura, ponho a matéria em discussão. Não havendo discussão, submeto a citada resolução à votação. Doutor Marcos Tibério, como vota? Doutor Zé Wilson? Então, Vossas Excelências votam de acordo? Estão de acordo com a resolução número 078/2017. Então, o Conselho, à unanimidade, decide pela aprovação da resolução número 0878/2017, referente à classificação da 5ª Promotoria de Justiça Civil da Comarca de Fortaleza, vaga na entrância final, e determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Deliberação acerca da minuta do edital número 045/2017. Convocação de promotor de justiça de entrância final para substituição parcial do cargo de procurador de justiça, segunda instância. Passo a palavra indago, no entanto, da necessidade de leitura, porquanto o material foi enviado aos senhores conselheiros por correio eletrônico. Vossas Excelências dispensam a leitura? Dispensada a leitura, ponho a matéria em discussão. Não havendo discussão, submeto o citado edital à votação. É o edital número 045/2017. Vossas Excelências concordam com os termos do edital? O Conselho Superior do MP, à unanimidade, decide pela aprovação do edital número 045/2017, referente ao concurso de convocação de promotor de justiça de entrância final para substituir parcialmente as funções do cargo de procurador de justiça junto à 10ª Procuradoria de Justiça durante o afastamento da titular, doutora Wanda Fontenelle Pontes, e determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados.
Deliberação acerca da minuta dos editais números 046 ao 049/2017, em trânsito final. A Secretaria dos Órgãos Colegiados registra que na 47ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, ano 2016, realizada na data de 13/12/2016, foi determinada a suspensão do edital de promoção relativo à Promotoria de Justiça de execuções de penas alternativas e habeas corpus da comarca de Fortaleza, ofertada mediante edital número 064/2016, datado de 6/12/2016, publicado no Diário de Justiça do Estado, número 1580, ano 7º, datado de 8/12/2016, nos seguintes termos: o Conselho Superior do Ministério Público, a maioria dos presentes, decidiu pela sustação do edital número 064/2016, referente ao concurso de promoção para a Promotoria de Justiça de execução de penas alternativas e habeas corpus da comarca de Fortaleza de entrância final, até deliberação quanto à alteração da área de atuação da aludida Promotoria de Justiça, mediante minuta de projeto de lei a ser enviada à órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça e determinou a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Vossas Excelências tomam conhecimento do registro? O Conselho Superior... Doutora, isso aí é só informando que está suspenso até ser... Exato. O Conselho Superior do MP, a unanimidade... Esse edital aí, essa promotoria já foi mandado um projeto de lei ao órgão especial, alterando as atribuições dela. Né? Então eu não vejo por que a gente não deliberar pela publicação da edital, até porque o projeto já foi encaminhado ao órgão especial. Sim, já. A questão é porque as outras promoções civis pendentes não registram todo, é necessário tirar essa edital do Estado, mas que nós teríamos ofertado outras promoções exemplares. Mas é isso que eu estou dizendo, eu acho que vai ter que republicar o edital, esse edital vai ter que ser republicado, porque a competência da promotoria foi alterada. Ah, sim, mas ainda não houve a deliberação. Não houve a deliberação. Não, eu sei, eu estou dizendo que não pode se aproveitar esse edital. Esse edital ele vai ter que ser anulado para ser republicado, porque houve alteração da competência da promotoria. A promotoria vai ter que ser. A classificação não permanece. Não, a classificação permanece. Eu estou dizendo aqui o edital, quando esse conselho vai ter que deliberar depois, pela anulação do edital, porque foi feita a proposta de alteração da atribuição da promotoria. O Conselho Superior à Unanimidade toma conhecimento do registro. Indago, no entanto, a necessidade de leitura por quando o material foi enviado aos senhores conselheiros por correio eletrônico. Dispensada a leitura, põe a matéria em discussão. Não havendo discussão, submeto o citado edital à votação. O Conselho Superior do MP, à unanimidade, decide pela aprovação dos editais números 046 ao 049/2017, referendo ao concurso de promoção ou remoção na entrância final, e determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Deliberação acerca da minuta dos editais número 050 ao 056/2017, entrância intermediária. Indago, no entanto, da necessidade de leitura por quanto o material foi enviado aos senhores conselheiros por correio eletrônico. Vossas Excelências, da leitura?
Após a dispensa da leitura, ponho a matéria em discussão. Não havendo discussão, submeto o citado edital à votação. Vossas Excelências votam pela aprovação dos editais, número 050 ao 050. O Conselho Superior do MP, à unanimidade, decide pela aprovação dos editais, números 050 ao 056/2017, referente ao concurso de promoção ou remoção na entrância intermediária e determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Matérias de conhecimento. Indago da necessidade de leitura, pois este egrégio colegiado dá para conhecer os processos constantes na pauta. Assim, tomando conhecimento das matérias, determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Distribuição por rodízio. Esse egrégio colegiado dispensa a leitura dos processos a serem distribuídos conforme consta da presente pauta. Assim, todos tomam conhecimento das distribuições. Julgamentos. Passamos agora ao julgamento dos processos e passando a palavra aos senhores conselheiros pela ordem de atividade para julgamento dos processos e suas relatorias. Passo a presidência ao doutor Marcos Tibério para que eu possa relatar e julgar os meus processos. Obrigado. Bom dia a todos. Vossa Excelência está com a palavra. Para relatar e julgar seus processos. Eu tenho aqui em mãos o processo, ele consta em pauta, mas eu gostaria de indagar, Vossas Excelências, aliás, explicar o seguinte: é um processo o qual comunica a deliberação do Colégio de Procuradores de Justiça para adoção de providências relativas ao porte de arma de promotor de justiça aposentado, no caso do Dr. Daniel Virgílio. Nós tentamos lá no gabinete enviar o relatório. No entanto, não foi possível porque o sistema estava fora do ar. Então, eu distribuí aqui o relatório com os senhores conselheiros. Agora, eu indago de Vossas Excelências, como ele estava em pauta, eu trouxe o processo, porque ele foi colocado em pauta e logo após nós tentamos enviar o relatório. Eu gostaria de indagar se há problema em que eu relate o processo, porque não há julgamento de mérito, é só um parecer enviando o processo ao Procurador-Geral de Justiça. Então, eu indago se esse relatório. Se há algum problema em que eu faça o relatório. Doutor Tibério, o que é que diz? Esse pedido É uma matéria muito simples. já foi decidido que a competência para o cancelamento do porte de arma é do Procurador-Geral de Justiça. Eu acho que isso aqui já foi decidido tanto no Conselho como no Colégio de Procuradores. Inclusive, eu citei até os estados, se eu não estou enganado, Minas Gerais e outros estados aí, que a competência para cancelar o porte de arma é do Procurador-Geral de Justiça, e não de Conselho ou de Colégio de Procuradores. Então, o meu entendimento é que se caminhe para o procurador decidir. Isso aqui é a minha opinião que eu tenho. Sim, tem que encaminhar o procurador. Não tem que decidir nada aqui, não. Encaminha-se ao Procurador-Geral de Justiça para que ele tome as providências necessárias. Com relação, até eu disse, com relação à carteira funcional, não se pode cancelar a carteira funcional de ninguém. Né? Nós estamos falando aqui só no porte de arma. E a carteira funcional do doutor agora vai ser o quê? Com aquele carimbo de aposentado. Agora, o porte de arma, diante dos fatos em que ele foi aposentado, é que eu digo que a competência, no meu entender, a competência do Procurador-Geral e não de Conselho. Não, doutor Tibério, de início nós vamos apenas indagar se é possível que eu relate esse processo. Aí depois nós entramos. Não, por mim, deve ser. Não fez discussão, nem votação desse processo, não. E seguir se ela está levantando uma preliminar ou não?
Sim, não estou dizendo que eu já estou. Não, eu estou só... Não está levantando liminar, Não, não. mas eu voto, só Não é para eliminar. então eu só não voto. O processo número 42969, não, eu vou só dizer o número do processo, 42969/2015, dígito 2. Não, é porque eu vou, já que a Excelência vai julgar esse processo, eu vou, a Excelência fazer o relatório, vai dizer mais ou menos dizer o que é, resumidamente, eu ponho a matéria em discussão, depois vou para a votação. Né? Certo. Então a senhora pode ter o relatório. Ah, desculpa, eu falei porque eu passei a presidência com você. Eu falei pensando que eu estava. Desculpa. Então, eu posso relatar? Não pode, resumidamente, faça um resumo do relatório. Não, eu vou fazer um resumo. Procedimento administrativo instaurado para cumprimento de determinação emanada do Colégio de Procuradores de Justiça, visando a solicitação de entrega da carteira funcional do promotor de justiça aposentado, Dr. Daniel Virgílio Faria de Mello. Ausência de registro de entrega do documento. Ausência de regulamentação da matéria. Determinação do Colégio de Procuradores de Justiça, dirigida ao Procurador-Geral de Justiça, para adoção das medidas administrativas ou judiciais para cassação do porte de arma de promotor de justiça, em razão dos motivos que ensejaram sua aposentadoria. Ausência de deliberação do Conselho Nacional do Ministério Público em face da perda superveniente do objeto. Remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público, mediante sugestão da assessoria do Procurador-Geral de Justiça, de emprego de analogia para a solução administrativa do impasse, a partir de normas estaduais editadas nos estados da Bahia e de Minas Gerais. Impossibilidade. O emprego de analogia pressupõe a existência de norma vigente que seja aplicável ao caso concreto, inaplicabilidade ao caso de leis estaduais vigentes em outros estados da Federação, inexistência da hipótese de solução administrativa do impasse. É o relatório. Após o relatório, para a matéria de discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra. Oi, não, doutor Pedro. A questão aí é o seguinte: o Conselho Superior declarou que o doutor Daniel Virgílio estava aposentado por invalidez, certo? Aí foi mandado para o procurador, não sei se é o doutor Ricardo, para que fosse suspenso o porte de arma. Somente o porte de arma. Não foi suspenso o porte de arma. Houve uma provocação, acho que do Colégio de Procuradores sobre isso. Aí foi repassado para o Procurador-Geral da Machadéria para que suspendesse o porte de arma dele diante da aposentadoria por invalidez. Invalidez ligada a problemas de saúde mental. Aí o Colégio de Procuradores acho que encaminhou para ele, recomendando que ele cancelasse o porte de arma. Então é o seguinte: se o colégio manda para o procurador, por que o procurador manda para cá? Ele tem que cumprir a decisão, então ele recorrer da decisão do colégio. Porque daqui a pouco nós estamos quebrando a hierarquia aqui e revogando ato do colégio, revogando ato do órgão especial, o resultado não ficar assim. A matéria não tem discussão. Agora o seguinte, o que eu vou dizer, eu vou dar aqui uma opinião. O que falta às vezes é coragem das pessoas para fazer as coisas. Porque aqui se aposenta uma pessoa por invalidez, principalmente psicológica, aí permanece com o porte de arma, aí quando uma pessoa dessa faz uso de uma arma aí, fere alguém, mata alguém, e aí? Doutor Pedro, eu vou muito mais além. Eu acho o seguinte: na hora da aposentadoria, eu acho que se perde o fundo privilegiado, se perde o porte de arma. Eu penso já diferente, assim, a extensão do meu mensagem é mais além. Seria uma coisa automática. É como quem sai da polícia, quando se aposenta na polícia, automaticamente se entrega as armas, entrega a carteira, recebe a carteira de aposentado. E lá, a lei lá prevê que ele pode ter a arma do aposentado, mas aqui nem isso é previsto. Não tem nenhuma lei que respalde o porte de arma do aposentado. Eu acho que tem, eu acho que a nossa tem uma lei que fala que eu não estou lembrando que um artigo, eu não sei se é a lei 1625, ou que é a geral, ou é a nossa, mas tem. Olha, Mas o problema aqui, Foi não. o problema é o seguinte: o Conselho tomou ciência, acho que no ano passado, certo? De um atestado fornecido pela Junta Médica do Estado do Ceará,
aposentando o doutor Daniel Virgílio por doença mental. A partir daí, o conselho, a atribuição do conselho, eu entendo que ela só vai até o momento do ato de aposentação. As consequências depois disso aí, de se ele permanece apto ou inapto, isso aí vai ter que ser apurado via exames que são feitos normalmente. Então, aqui tinha já o exame caminhado pelo ISEC, dando conta de que o cara era portador de doença mental. Então, quem tem a atribuição, na minha ótica, para suspender porte de arma, é o Procurador-Geral. Isso não é atribuição do Conselho, nem do órgão especial, nem do Colégio de Procuradores. É ato do Procurador-Geral, porque o porte de arma é inerente à função de membro do Ministério Público. Então, se a partir do momento a pessoa não tem condição ou capacidade para andar armado, isso tem que ser um ato do Procurador-Geral. Inclusive, eu acho que isso foi feito na época daquele colega nosso que se matou. Do Josival foi mandado o ofício do Procurador-Geral mandando ele devolver porque ele não tinha mais condição para isso. E num dos casos do procurador E no do menino também. do doutor Flávio, ele foi suspenso o porte de arma e o doutor Ricardo Machado. Por ato do Procurador-Geral. Eu acho que não compete ao Conselho estar dizendo se o colega tem ou não tem capacidade para portar uma arma. Não faz parte das atribuições do Conselho. Não está indicado como atribuição do Conselho isso. Isso, na minha opinião. Doutor, só me permita aqui um esclarecimento, porque eu realmente não conheço os autos, não participaram do Conselho. Qual a motivação do doutor, ou então Procurador-Geral da Justiça, para não, digamos, atender essa determinação, essa recomendação do Colégio de Procuradores conforme o médico do casamento? Doutor Brito, ele enviou o processo à assessoria para que a assessoria se manifestasse. O doutor Clássico foi baseado num documento da assessoria que entendeu, por interpretação analógica, a lei complementar de Minas Gerais e da Bahia. Mas aí isso não é na época do doutor Ricardo, não? Na época, qual foi a motivação do O doutor Ricardo suspendeu o porte de arma e o colega do doutor Pedro. Quem foi o doutor Pedro? O doutor Ricardo Machado suspendeu a do doutor Flávio Couto na época que foi instaurado o procedimento contra ele. Aí então foi do Flávio. Eu sempre disse que a competência é do procurador. Mas tem A debate. assessoria, doutor, eu não sei qual foi a assessoria, se foi o doutor Clássico ou do anterior. Foi a assessoria do doutor Clássico. Institucional, né? Assessoria institucional. Pelo relatório dos votos da relatora, ela está informando que foi baseado na legislação De Minas e da Bahia, que disciplina essa matéria. Mas lá, disciplina. Local. Não, ele A Bahia pediu e para Minas enviar Gerais é o Procurador-Geral. É o Procurador-Geral. Eu acho que eu me fiz entender. Na época dessa decisão aí, dessa recomendação do Colégio de Procuradores em relação a quem é o Procurador-Geral. Não foi recomendação, foi uma decisão Pronto, a do decisão, Colégio eu de sei. Procurador dizendo o quê? Que a competência. O Procurador-Geral é o doutor Ricardo Machado? Não, é o Plástico agora, foi o Plástico. Doutor Plástico. Foi no ano passado. A matéria continua em discussão. Vamos ver quem quer mais discutir, retorna a palavra a eminente conselheiro para o voto. Então, eu vou ler o voto. O presente procedimento foi encaminhado ao Conselho Superior do Ministério Público para fim de prolação de decisão administrativa visando a cassação de porte de arma do promotor de justiça aposentado, Dr. Daniel Virgílio Faria de Mello, para dar cumprimento à determinação emanada do Colégio de Procuradores. Considera, para tanto, a possibilidade de aplicação analógica de dispositivo constante nas leis orgânicas dos estados de Minas Gerais e Bahia, transcrito a seguir. A carteira funcional do membro do Ministério Público aposentado por invalidez decorrente de doença mental não valerá como licença para porte de arma e a constatação de doença mental posterior à expedição implicará o cancelamento da autorização.
Desta feita, caberia ao Conselho Superior do Ministério Público enfrentar a questão referente à inaptidão do promotor de justiça aposentado para portar arma de fogo, porque intrinsecamente ligada aos motivos da aposentadoria do membro. Data venha, não comungamos do entendimento esposado pela douta assessoria do Procurador-Geral de Justiça. É que, a nosso ver, a questão que é posta não encontra solução por via administrativa, amigo de dispositivo legal que o autorize. Como bem ressalta a douta assessoria do Procurador-Geral de Justiça, estamos diante de anomia reconhecida no Estado do Ceará. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público também é silente ao tratar da extensão da garantia ou prerrogativa ao membro do Ministério Público aposentado. Também não vislumbramos a possibilidade de aplicação da regra prevista nos estados da Bahia e Minas Gerais, no caso sob exame, posto que tal hipótese não se confunde com o emprego de analogia, senão vejamos. Analogia pode ser definida como um recurso técnico que consiste em se aplicar a um caso não previsto pelo legislador uma norma jurídica prevista para um outro caso, fundamentalmente semelhante ao não previsto. Bettioli, 2008. Explica o doutrinador. No processo analógico, a tarefa do aplicador do direito será de localizar no sistema jurídico vigente a norma prevista pelo legislador que apresenta semelhança fundamental, não apenas acidental, como o caso não previsto. Assim, para a aplicação de tal método, pressupõe-se a existência de uma norma vigente no ordenamento jurídico que seja aplicável a um caso concreto, não previsto em função de sua similitude. No caso sob exame, ao contrário, a manifestação da assessoria do Procurador-Geral de Justiça sugere a aplicação de uma norma editada em outro estado da federação e que, por conseguinte, não tem vigência no estado do Ceará, para regular o caso não previsto pela legislação vigente. A proposta, tal como nos é apresentada, não se enquadra nas hipóteses de aplicação da analogia. Ora, as normas editadas na Bahia e Minas Gerais, leis complementares estaduais, têm aplicação circunscrita aos limites de tais estados, não podendo ser tomadas de empréstimo pelo Ministério Público do Estado do Ceará, porque desprovidas de vigência neste estado. Do contrário, estaríamos diante da possibilidade de aplicação indiscriminada de normas estaduais em quaisquer unidades da federação, situação de insegurança jurídica que nem a melhor das intenções tem o condão de autorizar. Por todo o exposto é que, não vislumbrando a hipótese de solução administrativa da questão fora apresentada, entendemos restar ao Ministério Público Estadual lançar mão das vias judiciais para obter a cassação do porte de arma do promotor de justiça aposentado, Dr. Daniel Vigílio Farias de Melo, em razão dos motivos que ensejaram sua aposentadoria, providência a cargo do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça. Assim, por não deter o Conselho Superior do Ministério Público atribuição para atuar no caso, quer pela impossibilidade de solução administrativa da questão, quer pela ausência de atribuição para representar o Ministério Público nas vias judiciais, encaminhamos ao Procurador-Geral de Justiça para cumprimento da determinação emanada do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará. É o voto que ora submeto ao crivo deste Conselho Superior do Ministério Público. Eu vou pedir aqui para a emissão, nosso colega Branco que esteja presidindo, para ler os artigos para melhor julgamento a respeito do pedido. Então, o que é que diz o artigo 234 da Lei Complementar 75, Estatuto do Ministério Público da União, certo? O aposentado conservará as prerrogativas previstas no artigo 18, inciso 1, a linha E, e inciso 2, a linha E, bem como a carteira de identidade especial, de acordo com o modelo aprovado pelo Procurador-Geral da República e por eles pedido, contendo expressamente traz prerrogativas e existe da situação de aposentado. Aí vamos lá para o artigo 18.
são prerrogativas mesmo do Ministério Público da União. Aí vem 18, inciso 1. Inciso 1, institucionais, então, inciso 1, o porte de arma, independentemente de autorização, isso que eu queria dizer, mas aqui o aposentado que não tem doença mental, estamos falando aqui do aposentado que se aposenta sem nenhum Estatuto Federal. Então, artigo 18, a linha 1, inciso E, e inciso 2, a linha E, inciso 2. Processuais, se recolhida a prisão especial, isso aqui não tem problema. Então, aqui, por isso que eu sabia que tinha, que o promotor aposentado, o procurador não perdia o portear, no estado de aposentado. Então, é isso aqui que eu queria deixar bem explicado. Agora, o caso aqui é porque é doença mental. Então, mas o porte de arma é o seguinte, ele não tem direito ao porte de arma, mas tem que ser expedido com a carteira de aposentado. não, sim, doutor, eu sei, mas o problema Ele não aqui, perde. Agora, a situação aqui é diferente. outra coisa, porque o porte de arma dele está sendo questionado em virtude do tipo de aposentação. É isso que eu estou dele, dizendo. mental. A lei complementar 75, ele fala do aposentado, agora sem alienação mental, né? sem loucura, vamos dizer, para um português mais claro. Então, alguma objeção ao voto da eminente relator? Sem objeção, os conselheiros acompanham o voto da eminente relatora. Você está encaminhando para o procurador, né? Encaminhando a resolução do pedido para ficar nas mãos do Procurador-Geral de Justiça. Expediente digestivo. Então, cabe ao senhor procurador, como já foi decidido, né? Já foi decidido pelo colégio que era o procurador que tinha competência para suspender esse porte de arma. Pode continuar, doutor. Eu tenho dois processos relativos à correição. Tem como? Tem. Eu indago se eu posso relatá-los em bloco. Pode não? O primeiro processo é o processo número 9549/2017, dígito 9. Interessado, Dr. José Olívio Salles Júnior, da Promotoria de 5ª Promotoria de Justiça de Sobral, cujo titular é o Dr. Carlos Augusto Tomás Vasconcelos. Encaminhamento do relatório de correição realizada no dia 8 de fevereiro de 2017 na 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Sobral, Ceará. Desde necessidade de expedição de recomendação. Promotoria de Justiça Sandeada. O segundo processo é o processo número 4228/2017, dígito 5. Interessada, doutora Suzane Pompeu Sampaio Saraiva. Encaminhamento do relatório de correção realizado na Promotoria de Justiça da Comarca vinculada de deputado Irapuã Pinheiro, Ceará. Expedida a recomendação pela 12ª Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Ceará. Por meio do processo eletrônico número 10.143/2017, dígito 8. A unidade ministerial correcionada encaminha informação quanto às providências adotadas e documentos relativos ao cumprimento integral da recomendação expedida pela Corregedoria Geral do MP, cuja titular é a doutora Mariana Araújo Hermel de Oliveira. São os relatórios. Após o relatório da matéria de discussão, uma vez que ele discutia, então a palavra para os palestrantes. Homologação e arquivamento dos relatórios de correção. Alguma objeção? Não havendo objeção, o senhor conselheiro acompanhar o voto da eminente relatora, expediente digestivo. Para prosseguir, doutor. Eu tenho dois processos relativos ao idoso. Eu indago se eu posso relatá-los em bloco. O primeiro processo é número 8215/2017, dígito 8.
Interessado, doutor Enéas Romero de Vasconcelos. Da comarca, titular da 21ª Promotoria de Justiça Civil, da Defesa do Idoso com Deficiência da comarca de Fortaleza. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da 21ª Promotoria de Justiça Civil da Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência da comarca de Fortaleza. Procedimento instaurado tendo em vista notícia de fato por suposta situação de abuso psicológico vivenciado pelo idoso, senhor Vicente Almeida Rego, por parte de seu filho, Olímpio Vilas Rego. Idoso com problema psiquiátrico fora submetido a tratamento com internamento involuntário, registro em prontuário e sugestão médica de curatela por responsável, instauração de processo de curatela na Justiça Estadual, processo número 0909-305.50.2014.8.06.00.1. Relatório do CAPS informando que o idoso não se encontra em situação de risco. Situação regularizada. É o relatório. Você não está vendo a matéria de discussão. Não, é o segundo processo. É o segundo. Processo número 37.236/2016, dígito 1. Interessado, Dr. Lázaro Trindade Santana. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Justiça da comarca de Ipu, idoso. Inquérito civil público decorrente da conversão de procedimento administrativo instaurado a partir do recebimento do relatório social encaminhado pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social de Pires Ferreira, Setas, dando conta da situação de abandono vivenciada pelo idoso Jerônimo Alves dos Santos. Após a instrução do feito e providências adotadas, considerando que a sobrinha do idoso, senhora Antônia de Maria Ferreira Fidelis, manifestou interesse de ser curadora e que o idoso reside com a sua sobrinha desde o dia 5 de março de 2013, e levando-se em conta ainda que o mesmo encontra-se em ambiente familiar que garante as condições necessárias para a preservação de sua saúde física e mental. O promotor de justiça, por meio do despacho de folhas 24, determinou o arquivamento do feito, cientificação pessoal das partes interessadas acerca do arquivamento, as folhas 35 e 36, exaurimento da atuação ministerial. É o relatório. Após os relatórios, põe as matérias em discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra para vocês para os votos. Exaurimento das atuações ministeriais, homologação dos arquivamentos. Alguma objeção aos votos do terminante conselheiro? Conselho Superior do Ministério Público acompanha os votos solenemente relatórios por diante de justiça. Para prosseguir, doutora. Eu tenho 3 processos com despachos monocráticos que são pedidos de diligência. Eu gostaria de relatar. Processo número 9500/2016, dígito 2, processo eletrônico. Interessado, doutor Edilson Isaías de Jesus Júnior. O segundo processo é de número 5734/2017, dígito 1. Interessada, doutora Elizabeth Maria de Almeida de Oliveira, promotora de justiça da 16ª Promotoria de Justiça Civil da comarca de Fortaleza, Núcleo de Defesa da Educação. E o terceiro processo é o processo de número 9270/2017, dígito 2. Interessada, doutora Alessandra Magda Ribeiro Monteiro. Respondendo pela 7ª Promotoria de Justiça Civil da comarca de Juazeiro do Norte, Ceará. Só esses 3? O Conselho Superior do Ministério Público toma conhecimento dos despachos monocráticos de Vossa Excelência. Pode prosseguir. Agora eu tenho
processo eletrônico. Interessado, Dr. Rodrigo Lima Pou. Emenda, pedido de inscrição do promotor de justiça, Dr. Rodrigo Lima Pou, titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Pedra Branca, Ceará, para concorrer em concurso de remoção atinente aos editais número 003/2017, 004/2017, é do 003 até o 032/2017 do Conselho Superior do Ministério Público. Pedidos tempestivos, análise dos requisitos de admissibilidade, preenchimento dos requisitos previstos no artigo 40 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público e na súmula número 02/2016 do Conselho Superior do MP. É o relatório. Após o relatório, tem uma pré-discussão. Uma vez que ele discutir, então a palavra você tem para o Inscrições deferidas. alguma objeção ao voto do terminante relator, não havendo objeção, o senhor conselheiro acompanha o terminante relator expediente definitivo. Pode prosseguir, doutora. E o último processo, processo número 9453/2017, dígito 4, processo eletrônico. Interessado, Dr. Rodrigo Manso Damasceno. Requerimento formulado pelo promotor de justiça, Dr. Rodrigo Manso Damasceno, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itapajé, Ceará, solicitando autorização de afastamento do exercício funcional para participar do 3º Torneio Nordeste de Futebol Society do Ministério Público, que ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de março de 2017, na Praia do Forte, Bahia. Deliberação sobre o afastamento do membro, competência do Conselho Superior do Ministério Público Estadual Cearense, para apreciar a matéria nos termos do artigo 48.13 da Lei Complementar Estadual número 72/2008. Conveniência, oportunidade e interesse público. Torneio que faz parte do calendário anual dos eventos que reúne membros do Ministério Público, sendo um acontecimento que congrega número relevante de integrantes do parquê da região Nordeste. Voto pelo deferimento. É o relatório. Após o relatório, vem uma pré-discussão. Uma vez que ele discutir, retorna a palavra eminente relatora para o voto. Voto pelo deferimento do afastamento pretendido. O pleito liminar almejado resta prejudicado em face que ele anteriormente pediu a liminar. O pleito liminar almejado resta prejudicado em face da análise do mérito por este Conselho Superior do Ministério Público. Alguma objeção ao voto do terminante relator? Não havendo objeção, o senhor conselheiro acompanha o voto do terminante relator, expediente de estilo e passa a presidência eminente conselheira doutora Fernanda. Ou ainda tem processo? É o derradeiro? Então, retorna a presidência Vossa Excelência. Senhora Presidente, bom dia a todos. Senhora Presidente, processo 11.032/2017-2, eletrônico. Interessado, Nivaldo Magalhães Martins. Emenda, afastamento, torneio de futebol Society, Praia do Forte, Bahia, 24 a 26 de março de 2017. Não conhecimento, pedido intempestivo. É o relatório. Foi a matéria em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Senhora Presidente, assim constata-se facilmente que o pedido pretendido não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses previstas na norma, notadamente se levado em consideração que a participação em campeonato de futebol society, ainda que a competição seja organizada por associações do Ministério Público Brasileiro, não configura hipótese de aperfeiçoamento pessoal ou profissional, nem mostra qualquer pertinência com as funções institucionais do Ministério Público. Isto posto, sem mais termos de gestação, voto preliminarmente pelo não conhecimento do vertente pedido, intempestivo, devido à inobservância da antecedência mínima de 15 dias para a formulação do requerimento, consoante estatui o artigo 11 do provimento número 066/2010, com as alterações introduzidas pelo provimento 123/2012,
No mérito, entendo, não sei, hipótese de afastamento, porquanto não se trata de nenhuma das hipóteses previstas na lei orgânica do Ministério Público e Estadual. Vossas Excelências acompanham o voto do relator? Não, excelência. Eu voto divergente. Doutora, aqui já tem um entendimento desse conselheiro, no sentido de que a matéria comporta apreciação por parte desse colegiado, por se tratar de afastamento. No tocante também à situação de ter sido solicitado o afastamento à distância, eu pondero com os demais conselheiros que não existe, a Procuradoria não tem nenhum ônus com a viagem que o colega fará à Bahia, a não ser o ônus de, se necessário, fazer a designação de um promotor para substituí-lo no dia 24, né? 24, né? Na sexta. Então, 24 a 26. então, diante dessa situação, como assim já temos importado, voto pelo acolhimento do pedido e o deferimento do afastamento. Doutor Eulério, como vota? Concordo com o voto divergente. Doutor Marques. Quando eu me deparo com essa questão da intempestividade, eu sempre tenho seguido a boa regra que ordinariamente vem se observando, a questão do prejuízo. Se efetivamente fica consignado prejuízo em função da intempestividade. Ou se, em outra ponta, traz prejuízo a terceiro. No caso, não vejo nenhuma importância essa intempestividade. E, na sequência, também convirjo com a divergência. Doutor Pedro. Com a divergência. Doutora Socorro Brito. Com a divergência, excelência, sem dúvida. Então, o Conselho Superior do Ministério Público, acolhendo o voto divergente, os votos acolhendo o voto divergente do Dr. José Wilson Salles Júnior, o acompanha, em discordância com o relatório, com o voto do senhor relator, encaminhando o processo à secretaria. Fica na cargo do Dr. José Wilson elaborar a resolução a respeito da matéria, pelo deferimento do pedido de afastamento na forma pleiteada, determinando a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra do relator. Senhora Presidente, processo 09.979/2017, traço do processo eletrônico, interessado Francisco das Chagas de Vasconcelos Neto. Trata-se de o presente pedido de inscrição para concorrer à remoção em trânsito inicial em decorrência do 018, 022, 025, 032, 036 e 048 de 2017, protocolizado pelo Dr. Francisco das Chagas Vasconcelos, titulado como Promotoria de Justiça da Comarca de Jijoca, Jericoacoara. Após a análise dos autos, o processo eletrônico verifica que o presente pedido não foi instituído de acordo com o artigo 40 do regimento do Conselho Superior do Ministério Público, porquanto a despeito de o requerente haver declarado a tramitação do processo, é que eu estou baixando o processo em inteligência, senhora Presidente. O Conselho Superior do Ministério Público toma conhecimento do despacho monográfico exarado pelo relator com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra do relator. Senhor Presidente, processo 09.699/2017, traço 2 do processo eletrônico, interessado Adna Leonor Del Vasconcelos. Emenda: regularidade de inscrição de candidato a editais de remoção, obediência aos requisitos legais, pedido tempestivo, apresentação de toda a documentação necessária. É o relato, senhor Presidente. Os editais é de 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 2017. É o relatório. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Senhora Presidente, assim eu verifico todas as exigências contidas na legislação pertinente à inscrição para o concurso de remoção são pela regularidade deste requerimento, razão pela qual deve a doutora Adina Leão Del Vasconcelos figurar como candidata regularmente inscrita em todos os editais citados. É como voto. Vossa Excelência acompanha o voto do relator? O Conselho Superior do Ministério Público, a unanimidade, acompanha o voto do relator, decidindo pelo deferimento do pedido de inscrição para o concurso de remoção, determinando a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra o relator. Senhora Presidente, processo 09-942 2017, traceiro de processo eletrônico, interessado Flávio Soares Nemberg. Emenda afastamento para a promotoria de justiça, coordenadora do CALCRIM, interessado em participar do curso de Direito Penal, Política Criminal e Direitos Fundamentais na cidade de Porto, Portugal, 17 a 21 de julho de 2017. Compatibilidade entre deslocamento e interesse institucional, pertinência entre a matéria a ser discutida e atribuições da inquerente. É o relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Senhora Presidente, por ser mais termo de versação, voto pela autorização do afastamento da promotora de justiça, doutora Flávia Soares Nemberg, para participar do curso de Direito Penal, Política Criminal e Direitos Fundamentais na cidade de Porto, em Portugal, neste voto. Vossa Excelência acompanha o voto do relator? O Conselho Superior do Ministério Público, a unanimidade, acompanha o voto do relator pelo deferimento do pedido de afastamento na forma pleiteada, determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Senhora Presidente, processo. Só um minutinho. Registramos a presença no recinto do Procurador de Justiça, Dr. Oscar Dalva. Com a palavra. Senhora Presidente, processo 3469/2017, interessado José Luiz Salles Júnior, documento de encaminhamento de relatório de comissão realizado na 7ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Fortaleza, para conhecimento, e foram preenchidos todos os requisitos, nada de irregular. É o relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra relatora. Expôs, tendo-se constatado que é cumprida a recomendação expedida aos membros comissionados, bem como que o relatório de correção apresentado atendeu aos preceitos legais, voto pela colocação e afirmamento deste relatório é como voto. Vossas Excelências acompanham o voto do relator? O Conselho Superior do Ministério Público, com o impedimento do Dr. José Wilson Salles Júnior, acompanha o voto do relator pela homologação da presente correção e determina o envio do processo à Corregedoria Geral do Ministério Público para ultimação da providência devida. A palavra ao relator. Senhor Presidente, processo 9185/2017-2, interessado Luciano Tomé, emenda de encaminhamento de inquérito civil por 15/2016 para uma homologação de afirmamento, erro de ajustamento de conduta. Aqui eu estou pedindo para aguardar o cumprimento do TAC, certo? Acompanhamento das atividades da entidade dos presentes autos. É o relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para proferir o voto. Dito isso, tomo, pois, conhecimento da formalização do termo de ajustamento de conduta realizado entre a 6ª Promotoria da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza e o Lar Santa Mônica, Associação Beneficente dos Agostinianos,
Recoletos, Fortaleza, com a oportunidade em que devo presentear a Promotoria de Justiça de Ouro, a fim de que o comunicante aguarde o cumprimento ou não do mencionado TAC, bem como proceda o acompanhamento das atividades da entidade de decisão. Vossas Excelências acompanham o voto do relator. O Conselho Superior do MP, a unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra do relator. Senhor Presidente, processo 096-18/2017-2, interessado Antônio Gilvan e Abreu Melo, de comunicação de promoção de arquivamento e procedimento com de promotor de justiça do Núcleo de Defesa da Educação, notícia de abuso sexual contra criança, especial em escola municipal, providenciando cada junta da SEC, Secretaria Municipal de Educação, Conselho Tutelar, remessa de cópia de recomendações acerca da temática da escola, esgotamento das atribuições ministeriais e o relato. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra do relator para o voto. Senhora Presidente, tendo em vista que todas as medidas cabíveis ao Núcleo de Defesa da Educação foram efetivamente tomadas pelo Núcleo de Defesa da Educação, restam pendentes apenas as questões apuradas do juiz da vara da infância e da juventude, bem como do âmbito da Secretaria Municipal de Educação, nada mais havia se adotado no presente procedimento pela Promotoria de Justiça Comunicante. Dessa forma, homologa-se a promoção de arquivamento sobre o exame, reconhecendo devidamente cumprido o dever funcional de seu representante ministerial a conta. Vossas Excelências acompanham o voto do relator. O Conselho Superior do MP, a unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Obrigado, senhora Presidente, mas não tenho mais forças. Com a palavra, o conselheiro Dr. José Wilson Salles Júnior para relatar seus processos. Houve 186/2017, interessado pelo Luciano Toneiro. Procedimento instaurado em virtude da necessidade de violação probatória pertinente às irregularidades no funcionamento e na documentação da entidade de acolhimento institucional Casa de Jeremias, localizado no município de Fortaleza. O MPE realizou diligências de praxe. Após vistoria no núcleo de apoio técnico apresentou o relatório. Após nova diligência do parquet, foi apresentada toda a documentação pertinente ao regular funcionamento da entidade de acolhimento. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra do relator para o voto. Exaurida a atuação ministerial, voto pelo homologamento do documento. Vossa Excelência acompanha o voto do relator. O Conselho Superior do MP, a unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra do relator. 9665/2017, dígito 3, José Ciderlândia do Nascimento. Procedimento instaurado para apurar possíveis irregularidades cometidas no âmbito do município de Juazeiro do Norte. Suposto prejuízo ao patrimônio por ato de improbidade. Fato atinente ao não repasse às instituições financeiras dos valores descontados na remuneração dos agentes públicos municipais em folha de pagamento, relativa a empréstimos consignados. Não configurado. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Ficando ao final verificada a ausência de qualquer reclamação por parte das instituições financeiras, torna-se a denúncia procedente, exaurida a atuação ministerial. Voto pela homologação do arquivamento realizado. Vossa Excelência acompanha o voto do relator. O Conselho Superior do MP, a unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra do relator. 25.153/2016, dígito 2, Dr. Paulo Roberto Barreto. Procedimento instaurado a partir de denúncia anônima, dando conta de que a idosa Maria Gomes da Silva, então com 95 anos de idade, estaria sendo vítima de maus tratos, negligência, agressão verbal e moral por parte do sofrido. Situação de risco não configurada. Verificada a existência de conflitos familiares que foram dirimidos em audiência extrajudicial realizada na sede da Promotoria de Justiça. Afastamento da situação de conflito. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para proferir o voto.
Excelência, pela homologação do arquivamento realizado. Vossa Excelência acompanha o voto do relator. O Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra do relator. 9868, 2017, lixo 3. Interessado doutora Isabel Maria Celestina Arruda. Procedimento instaurado para que as unidades de saúde que prestam serviço de atendimento psiquiátrico em regime de hospital-dia no âmbito do Estado do Ceará possam receber o pagamento pelos serviços prestados até que se adequem à portaria do Ministério da Saúde. É aberto o Sistema de Informação Hospitalar, SIH, que voltou a aceitar a produção de serviços psiquiátricos no regime de hospital-dia localizado no Estado do Ceará. Cumprimento pretendido no presente procedimento. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Exaurida a atuação ministerial pela homologação do arquivamento realizado. Vossa Excelência acompanha o voto do relator. O Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra o relator. 42.405, 2016, dígito 5, doutor Lázaro Trindade de Santana. Procedimento instaurado a partir de recomendação encaminhada à Ouvidoria Geral do Ministério Público, dando conta de que os hospitais municipais da cidade de Pito Ferreira e Dorolândia e Vajota estariam funcionando sem médicos plantonistas no fim de semana. Relatório de vistoria realizado pelo PREMEC, no município de Pito Ferreira, nos anos de 2010 e 2014, em que apontam diversas irregularidades operacionais e profissionais do sistema de saúde do município. Após as devidas diligências, foi realizada nova inspeção pelo PREMEC no ano de 2016, na qual constatou que todas as irregularidades foram sanadas, desnecessidade de continuidade. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para proferir o voto. Voto pela homologação do arquivamento realizado, Excelência. Vossa Excelência acompanha o voto do relator. O Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria. Com a palavra o relator. Senhora Presidente, eu tenho aqui 3 processos oriundos em matéria do TCM e eu gostaria de pedir licença a Vossa Excelência para julgá-los em bloco, porque está completamente exaurida a atuação ministerial em todos os 3 processos. Pode julgar. Primeiro é o 9639-2017, dígito 8, interessado no Dr. José Silva de Nascimento. Multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios a ex-gestor da Secretaria de Comunicação de Juazeiro do Norte, com imputação de débito e reconhecimento em tese de apropriação de débito previdenciário, por irregularidade nas contas de gestão, período de 1º de junho a 31 de agosto de 2010. Requisitada inscrição do débito administrativo, requisitada instauração de inquérito policial, prescrição do tocante à improbidade administrativa, por já ter transcorrido mais de 5 anos do fim do exercício do cargo, adotada todas as medidas cabíveis. O seguinte é o 9667-2017-9, interessada a doutora Cibele Nunes de Carvalho. Também é oriundo do TCM, exercício financeiro de 2003, aplicou multa a Maia Nogueira Lima Capistrano, no valor de R$ 3.552,05, imputação de débito no valor de R$ 31.013,90, reconhecendo ainda o TCM a prática de ato de improbidade administrativa. Após as diligências, o parque propôs ação civil por improbidade administrativa número 6188-2013-806-0028 para apurar os fatos narrados na representação do Ministério das Contas por fim importante mencionado, porque não há indícios de prática do crime de apropriação indébita. Assim que a gente foi aprovada, a Promotoria de Justiça determinou o arquivamento, dando por exaurida a atuação ministerial. E o terceiro, Excelência, é o 10.227/2017-9, interessado ao Dr. Geraldo Nunes Lapovítera Teixeira. Também
prescrita em virtude de o cargo ter a gestora ter saído do cargo em 26 de 2011, há mais de 5 anos, portanto. E abertura de inquérito policial para investigar a prática do crime previsto no artigo 89 da Lei 8666/93, exaurida da Conselho Ministerial. São os relatórios. As matérias estão postas em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para proferir os votos. Como visto, excelência, nos breves relatórios apresentados, está completamente exaurida a atuação ministerial, razão porque voto pela homologação dos arquivamentos realizados. Vossas Excelências acompanham os votos do relator? O Conselho Superior do Ministério Público, na unanimidade, acompanha os votos do senhor relator pela homologação dos arquivamentos com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra do relator. Sem mais processo, eu me por isso, mas obrigado pela atenção. Com a palavra o doutor Eulério para relatar e julgar seus processos. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de autorização para relatar 2 processos em bloco do PCM, ao início do PCM. Posso fazer isso? Certo, pode relatar. Processo número 9642 de 2017 e o processo número 9664. Inicialmente, o processo instaurado na promotoria de Vulcano, onde o PCM informou a promotoria que em 2010, na promotoria de Vulcano, existiam irregularidades na prestação de conta do Fundo Municipal de Assistência Social de Vulcano, em responsabilidade da senhora Regina Célia Ferreira Lima, onde foi aplicada uma multa de R$ 3.700. No caso, a gestora já existe ação de execução fiscal em relação ao débito, não foi lançada a nota de improbidade e quanto ao tipo penal encontra-se prescrito por decurso do tempo. Este é o relatório deste processo. Quanto ao outro processo, o 9664 2017, relacionado à promotoria de Jardim, Fundo de Gestão de Saúde Municipal de Jardim, referente ao ano 2011, responsabilidade da doutora Ana S. de Oliveira Rangel da Luz, no valor de R$ 4.256. Da mesma forma, a multa foi integralmente paga, as irregularidades foram depois sanadas diante de um novo acordo da Tribunal de Contas e não existiu nenhum ato infracional ou nenhum penal incidente. Este é o relatório dos 2 processos. As matérias estão postas em discussão. Não havendo discussão, com a palavra do relator para proferir os votos. Eu voto, Excelência, pela homologação do arquivamento dos 2 processos de cumprimento e execução dos promotores de referência, no caso, doutor Manuel Maurício Lima e doutor Francisco Anderson Miranda Gomes. Vossas Excelências acompanham os votos do relator? O Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha os votos do senhor relator pela homologação da promoção dos arquivamentos com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Processo número 9101/2017, interessado Diego Barros Medeiros Pinheiro. Trata-se de um procedimento também instaurado, iniciado pelo Tribunal de Contas, relacionado à conta de gestão da saúde, Casa de Saúde, Adília Maria, do município de Rodoviário, no artigo exercício 2002, 2003, 2004. Responsabilidade da senhora Liduína Teixeira de Almeida. Não foram aplicadas várias multas que foram devidamente pagas, integralmente pagas, conforme certidão da Secretaria de Finanças e Rodoviário. Em relação à gestora, foi exonerada em 2004, portanto já está alcançado pela prescrição criminal e não existe atos de improbidade a serem apurados. Este é o relatório. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra do relator para proferir o voto. Eu voto pela homologação do arquivamento
cumprir a função como doutor de justiça, doutor Diego. Vossa Excelência acompanha o voto do relator? O Conselho Superior do MP, à unanimade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra do relator. Processo número 10.155/2017, interessada a doutora Brenda Marial. Trata-se de um procedimento instalado no referente ato, possível atos improvisados praticados no município de Mirim, que foram provocados pela Controladoria Geral da União. Então, a doutora Marial fez a verificação do processo e o Ministério Público Federal, como se tratava de verbas federais, ingressou uma ação de improbidade administrativa na Vara Federal, de Sobral, onde regulamento fica próximo ao Mirim. No caso, a ação de improbidade é a 65/17/2015. E ela verificou que não existia empregos de verbas estaduais ou municipais, sim só verbas federais. Então, considerando a judicialização da matéria. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra do relator para proferir o voto. Eu voto pela elaboração do equipamento as diligências da promotora, constatado que não havia verbas locais, estadual ou municipal, sim verbas federais, onde já foi proposta a ação judicial ação judicial na Justiça Federal. Então, diante da judicialização, fomos pela homologação do equipamento. Vossa Excelência acompanha o voto do relator? O Conselho Superior do Ministério Público, com a abstenção momentânea da doutora Socorro Brito, acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra do relator. Processo 9162, essa doutora Brenda Marial também, onde ela remeteu para a gente procedimento de possíveis denúncias feitas sobre o senhor Francisco Vanci Salles Ferreira, ex-presidente da Câmara, que alega que possíveis irregularidades do antigo gestor, no caso, o senhor José Jocélio da Cunha Pinho, que presidiu a Casa Legislativa de 2011-2012, informando que 310 cheques emitidos, quer dizer, cheques estavam em brancos que não foram repassados para o atual presidente. Então, ele abriu a reclamação, a promotora propôs uma ação judicial, onde foi feita uma busca e apreensão na casa do antigo presidente da Câmara e nada foi localizado. Nenhum documento relacionado à Câmara Municipal de Mirim. Então, o inquérito policial continua em tramitação para apurar os fatos, não entrega os documentos, mas diante que não ocorreu, não houve vendas até agora, não apareceu nenhum ato possível de improbidade anterior gestor, ela pede o arquivamento dos autos. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra do relator para proferir. Eu voto diante de esgotar as providências da carga do Ministério Público, eu voto pelo arquivamento dos autos. Vossa Excelência acompanha o voto do relator? O Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a abstenção momentânea da doutora Socorro Brito. Processo número 8099/2017, interessado por Venilson da Silva Cardoso. Trata-se de um pedido de autorização para deslocamento para participar do 12º Congresso Nacional do Ministério Público, a ser realizado de 27 a 29 de setembro em Belo Horizonte. Então, no caso, o promotor de justiça juntou aqui todo o material requerendo o afastamento e, inclusive, a informação de recursos humanos, informando que nos últimos 6 meses não teve afastado para qualquer tipo de congresso ou evento nessa área. Este é o relatório, senhores. A matéria está em discussão. Senhor presidente, só por 2 dias, só? 2 dias? Ele pediu de 27 a 29. Após a discussão, com a palavra do relator para proferir o voto. Diante da documentação, que por se trata de um Congresso Nacional que não tem especialidade para todos os membros do Ministério Público, voto pelo deferimento do pedido. Conselho Superior do Ministério Público, à unanimidade, com o voto do relator pelo deferimento do pedido de afastamento
despachamento na forma colegiada, determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra do relator. Processo número 9269/2017, interessado pelo Daniel Ferreira de Oliveira. Trata-se de um procedimento instalado na Promotoria de Nova Olinda a respeito de possíveis irregularidades do concurso público municipal em Nova Olinda em 2015. Após verificação, a Prefeitura celebrou um termo de ajustamento de conduta para assegurar a estabilidade situacional do gestante e contratados temporariamente pela municipalidade, diante desse concurso público que exonerar aos temporários. Após isso, ele fez homologação, fez o concurso, fez a homologação do concurso, as portarias de nomeação, tudo regularizado. E por fim, o promotor de justiça não satisfeito com algumas condições que estão sido impostas no Tribunal de Conduta, ele ingressou com a ação civil pública, protocolado sobre o número 779/2016, para cumprir todos os termos de ajustamento de conduta realizados anteriormente. Este é o relatório, senhores. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para proferir o voto. Então, diante da judicialização da matéria e cumprimento de algumas cláusulas do termo de ajustamento de conduta, eu voto pela homologação do arquivamento. Vossa Excelência acompanha o voto do relator. O Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento dos expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Excelência, o último processo que eu tenho é o 3425/2017, interessado do José Luiz Sábio Júnior, nosso promotor, a respeito de uma correção realizada na promotoria de promotoria de Calcaia, onde quem responde é o doutor Jair Pequeno, que mora na promotoria em Pentecostes, e não houve nenhuma reclamação imputável porque eles abordaram sua conduta. A promotoria está regular apenas com uma recomendação, que foi prazo de conclusão, que foi para 30 dias em relação à nova taxonomia do Ministério Público. Então, depois o promotor de justiça foi novamente inspecionado e está tudo correto, tudo organizado conforme determina a corregedoria. Deixa eu na próxima. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para proferir o voto. Eu voto pela homologação da correção. Vossa Excelência acompanha o voto do relator. O Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento do expediente a cargo da Excelência, Secretaria. só de fazer uma adendo aqui, eu falei em Calcaia, na verdade, a promotoria de Pentecostes, né? Deixa eu ver aqui no relatório. A promotoria de Pentecostes. Fazendo uma correção em relação ao pedido. Está feita a correção. Encerrado, senhor. Com a palavra o conselheiro doutor Francisco Marques para relatar seus processos. Senhora Presidente, demais colegas, Conselho, quero comunicar, primeiro, inicialmente, 3 processos que eu estou baixando de diligência. São os processos 9534/2017, registro 1, interessado Gerson Alberto de França, o processo 09786, interessado Alexandre de Oliveira Alcântara, e o processo 9294,
Interessado, Eliane Maria Lima Pontes. Conselho Superior do Ministério Público toma conhecimento dos despachos monocráticos exarados pelo dono do relator, com expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Com a palavra o relator. Processo 09124-2017, disto 1, interessado, doutora Vantícia Maria Frota Azevedo. Pedido de inscrição para remoção por merecimento referente aos editais 021, 022, 032, 036, 042, 2017. Análise dos requisitos de admissibilidade. Doutor de Justiça da Comarca de Antonina do Norte, doutora Vantícia Maria Frota Azevedo. Comprovação de residência da Comarca de Antonina do Norte, mediante cópia de contrato de locação imobiliária, juntada das portarias SES 220 e 221/2017, que designou a requerente para oficiar sem prejuízo de sua titularidade perante as comarcas de Assaré e Tarrafas, declarações de inexistência de processos judiciais e procedimentos administrativos com cargo omisso para o MP há mais de 30 dias, além da certificação de inexistência de sessões do júri dos últimos 3 meses, período em que se iniciou sua titularidade e respondências, fornecida pela Secretaria das Varas de Antonina do Norte, Assaré e Tarrafas. Declaração fornecida pela promotora dos modos em crimes pela Corregedoria Geral do Ministério Público, certificando que existir procedimento extrajudicial em tramitação há mais de 30 dias, além de relação contendo o último andamento dos referidos procedimentos nas promotorias de Antonina do Norte, Assaré e Tarrafas, certidão de regularidade das agências estatísticas do CNMP e da Corregedoria Geral, tanto da titularidade como de suas respondências. Declaração informando o exercício de atribuições eleitorais na comarca de Assaré e a inexistência de processo em cargo com vistas ao MP. Relator. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para proferir o voto. Preenchido os requisitos previstos na legislação pertinente, somos pelo deferimento da inscrição. É o relatório? Vossa Excelência acompanha o voto do relator? Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo com a extensão momentânea do Dr. Eulério. Acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Com a palavra do relator. Processo 01698-2017, disto 2, interessado, Regina Mariana Araújo Hermel de Oliveira. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil, promotor de justiça da comarca de São Paulo, auto de infração ambiental, lavrado pela CEMAS em favor da empresa QMC Telecom do Brasil, seção de infraestrutura limitada, por ter instalado atividade potencialmente poluidora, ou seja, licença do órgão ambiental competente, irregularidade solucionada, licença ambiental regularizada, inexistência de dano ambiental, certificado pela CEMAS. Exaurimento do dever funcional, é o relatório. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra do relator para proferir o voto. Pela homologação da Flávia. Vossa Excelência acompanha o voto do relator? Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria, com a abstenção momentânea do Dr. Eulério Cavalcante, com expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Com a palavra do relator. Processo 0952-2017, disto 4. Interessado, doutora Regina Mariana Araújo de Oliveira, comunicação de promoção de arquivamento e procedimento administrativo no âmbito de Promotoria de Justiça da Comarca Solo Nobre, Milhão e deputado Irapuã Pinheiro. Possível crime ambiental tendo como autuada Ângela Maria Ramiro Melo por fazer funcionar estabelecimento poluidor sem licença ambiental. O promotor do feito requisitou a informação da CEMAS sobre a ocorrência de possível de crime ambiental para que esta indicasse em um parecer a melhor forma de reparação do dano ambiental. O órgão público citado informou a não ocorrência de dano ambiental a ser recuperado. O promotor do feito, após análise da documentação constatada aos autos, constatou a ausência de responsabilidade criminal ou administrativa nos fatos apurados e requeriu o arquivamento do feito relatório. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra do relator. Pela homologação da arquivamento. Vossa Excelência acompanha o voto do relator. Conselho Superior do MP, unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com a abstenção momentânea do Dr. Eulério Soares Cavalcante, com expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Com a palavra do relator. Processo 091-14-2017, disto 2, interessado, doutora Ana Carolina Pinheiro Albuquerque. Comunicação de promoção de arquivamento e procedimento administrativo em nome da Promotoria de Justiça da Comarca de Irau Sul. Acordo do TCM número 798-2012,
irregularidades na tomada de conta da gestão de conta do Fundo de Participação do Fundo Municipal de Saúde de Irauçuba, sob responsabilidade da senhora Fátima Socorro Notife Ferreira, Notife, então gestora do exercício 2003, multa no valor de R$ 31.497,6, em virtude das irregularidades ali encontradas. A aplicação da multa no efetivo valor, conforme previsto o artigo 5610 da Lei 2.160, combinado com o artigo 154 do 2010 do DFM. A multa foi paga, conforme a informação da Procuradoria do Município, com relação ao crime de improbidade administrativa, verifica-se prescrição para eventual incidência das sanções impostas pela Lei 8.429/92, segundo o seu artigo 23, inciso 1, exaurindo da distribuição do Ministério Público relatório. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para proferir o voto. Pela homologação do arquivamento. Vossa Excelência acompanha o voto do relator. O Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento, com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra o relator. Processo 09663-2017, isto 8, interessado o Manuel Maurício de Comunicação e Promoção de Arquivamento, em inquérito civil na Promoção de Justiça Criminal da comarca de Jardim. Possíveis irregularidades constatadas na tomada de contas especial 021-6001/09, referente à gestão de Ana Érica Oliveira Rangel da Luz, ex-secretária de Saúde do Jardim, no exercício 2009. Ajuizamento de ação civil de propriedade administrativa contra a ex-gestora, exaurimento do dever funcional relator. Matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para proferir o voto. Pela homologação do arquivamento. Vossa Excelência acompanha o voto do relator. Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra o relator. Processo 09637-2017, disto 2, interessado Rodrigo Monstro Damasceno. Comunicação de promoção de arquivamento e procedimento administrativo no âmbito da Promotoria de Justiça da comarca de Itapajé. Informação trazida à Promotoria pelo CREAS, o qual noticiou que a senhora Raimunda Duarte de Freitas, conhecida como Raimunda Cruz, portadora de transtornos mentais, tendo esta sido vítima de má fé por parte de outros que se aproveitaram de sua ingenuidade para poder fazer empréstimo no nome da vítima, a qual recebe uma pequena parte do salário mínimo. O promotor designou diligências ao CREAS, visando obter maiores esclarecimentos sobre a questão. Em comento, a filha da idosa, a senhora Zulmira Vaz, compareceu à promotoria e apresentou a certidão de óbito de sua genitora, a qual faleceu em data de 14 de janeiro de 2017. O promotor de justiça oficial determinou a autonomia do inquérito civil em virtude do falecimento da idosa. Em relatório. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para proferir o voto. Pela homologação do arquivamento. Vossa Excelência acompanha o voto do relator. Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria. Agradecendo a atenção, Excelência, eu não tenho mais processo. Então, nós vamos agora suspender a sessão por cerca de 30 minutos. Com a palavra o conselheiro Dr. Pedro Casimiro para relatar seus processos. Senhora Presidente, esses 4 processos que eu vou agora vou pedir para botar em bloco são pedidos de afastamento para o campeonato Torneio Norte-Nordeste de Futebol Society do Ministério Público. Eles têm a mesma emenda. São os processos processo 10.629/2017, do Dr. Leonardo Moraes Bezerra Sobreira Santiago. O processo 10.620/2017, do Dr. Evandro de Matos Pereira Filho. O processo 939/2017, do Dr. Clécio Luiz de Oliveira Costa. E o processo 10.687, do Dr. Paulo Henrique de Freitas Trece. A emenda é a seguinte: requerimento de autorização de afastamento de exercício funcional para participar do 3º torneio Norte-Nordeste de Futebol Society do Ministério Público, que ocorrerá de 24, 25 e 26 de março de 2017 na Praia do Forte, Bahia. Deliberação sobre afastamento de membro, competência do Conselho Superior do Ministério Público para apreciar a matéria, nos termos do artigo 48.13 da Lei Complementar Estadual 72. Conveniência ou oportunidade de interesse público. O torneio faz parte do calendário anual dos eventos que reúne membros do Ministério Público, sendo um acontecimento que congrega um número relevante de integrantes do parquê da região Nordeste. É o relatório para os 4 votos. As matérias estão postas em discussão.
Não havendo discussão, com a palavra o relator. Pelo deferimento dos pedidos. Vossa Excelência acompanha o voto do relator? Senhora Presidente, eu continuo manifestando contrário ao afastamento. Não que eu seja contrário a participar de todos desses, mas porque a nossa lei não estabelece e não dá competência ao Conselho Superior do Ministério Público para conceder esse afastamento. O Conselho Superior do Ministério Público, com o voto divergente do Dr. Marcos Tibério, o qual entende que o Conselho Superior não é competente para apreciar a matéria, acompanha o voto do relator, pelo deferimento do afastamento na forma pleiteada, determinou a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra do relator. E, doutor, só informando que esses 4 processos eletrônicos eu estou dando uma cópia do voto e mais tarde eu irei postar o voto no protocolo web. Porque tem alguns colegas que ficam esperando que a gente poste o voto antes, mas eu agora só estou postando depois da sessão. Vossa Excelência. Não, já votei. Já votou? Não, nós também, já votou pra gente, já pode mudar outro. Não. Já é outro, né? Doutor. Isso aí. Vai mesmo. Volta aqui, doutor. Está fora do ar o protocolo web, aí eu volto aqui. Parece que conta, nunca vem mal. Ai, que ódio. Processo 10.034/2017, interessado ao Egrésio Loures. Assunto: pedido de inscrição para promoção. Pedido de inscrição para a promoção em transinicial editais 5, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36 e 42. Análise dos requisitos de admissibilidade. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 40 do novo regimento interno do Conselho Superior e nos artigos 3º e 4º da súmula número 2 do Conselho Superior do Ministério Público. É o relator. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Pelo deferimento da inscrição. Vossa Excelência acompanha o voto do relator? O Conselho Superior do Ministério Público, à unanimidade, acompanha o voto do senhor relator, decidindo pelo deferimento do pedido de inscrição para o concurso de remoção? Remoção. De remoção, determinando a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra o relator. Processo 10.014/2017 é também processo de remoção, interessada a doutora Cibele Nunes de Carvalho. Só abrir aqui, doutor, que eu quero ver aqui quais são os editais. O pedido da doutora Cibele Nunes de Carvalho Moreira é para os editais 12, 16, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36 e 42. Análise dos requisitos de admissibilidade, preenchimento dos requisitos previstos no artigo 40 do novo regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público e nos artigos 3º e 4º da súmula 2 do Conselho Superior do Ministério Público. É o relator. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Doutora, pelo deferimento da inscrição. Vossa Excelência acompanha o voto do relator? O Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do senhor relator,
pelo deferimento do pedido de inscrição para o concurso de remoção e determinando a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra o relator. Processo eletrônico número 8581/2017-3 e processo 10.544/2017-1. O interessado é o Dr. Léo Junqueira Ribeiro de Alvarenga. Emenda, pedido de afastamento nos dias 26 a 30 de setembro, passagem diária e ajuda de custo para a participação do 22º Congresso Nacional do Ministério Público Belo Horizonte, que será realizado nos dias 27 a 29. Análise dos requisitos de admissibilidade, juntado de todos os documentos exigidos. Evento voltado aos membros do Ministério Público. É o relatório. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra do relator para proferir o voto. Pelo deferimento do afastamento. Vossa Excelência acompanha o voto do relator? Não, aqui é para o Congresso, o 22º Congresso. O Conselho Superior do MP, a unanimidade, acompanha o voto do senhor relator, pelo deferimento do pedido de afastamento na forma pleiteada e com a realização dos expedientes necessários, cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra do relator. Processo 9199/2017, interessado Dr. André Araújo Barbosa. Comunicação de promoção de inquérito civil público, nome da Procuradoria de Justiça Auxiliar de Execução Penal e Corregedoria de Presídio da Comarca de Fortaleza. Execução penal. Averiguar a prática de maus tratos, agressões, condições do estabelecimento e má alimentação no âmbito do presídio feminino Aurim Moura Costa. Após regular a tramitação, o Ministério Público arquivou o feito em virtude de existir um feito mais adiantado. No caso, o inquérito civil público número 020/2014, está registrado no nosso sistema sob o número 9204/2017-1, exaurimento da atuação ministerial. Aqui era só ele instaurou o procedimento para verificar algumas denúncias através do teledenúncio que foram feitas à Secretaria de Justiça em relação a agressões e falta de condições lá no presídio Aurim Moura Costa. Como ele tinha já um inquérito civil público que está aqui também, ele arquivou esse procedimento. É o relator. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra do relator para conferir o voto. Pelo deferimento do arquivamento. Vossa Excelência acompanha o voto do relator? Conselho Superior do MP, a unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra do relator. Processo 9204/2017, interessado Dr. André Araújo Barbosa. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público, nome da Promotoria de Justiça Auxiliar de Execução Penal e Corregedoria de Presídios da Comarca de Fortaleza. Execução penal. Averiguar a prática de maus tratos, agressões, condições de estabelecimento e má alimentação no âmbito do presídio feminino Aurim Moura Costa. Após regular a tramitação, o Ministério Público arquivou o feito em virtude da melhora no quadro da alimentação do referido presídio, bem como na não constatação de maus tratos e agressões. Exaurimento da atuação ministerial. Aqui é o inquérito civil número 20, em que ela arquivou isso daqui para que fossem juntados os documentos aqui. E em relação ao presídio feminino, só constatar que depois de algumas denúncias não foram constatados maus tratos e, inclusive, o Estado firmou com algumas empresas fornecimento de alimentação para os presídios. É o relator. Matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra do relator para proferir o voto. Pela homologação do arquivamento. Vossa Excelência acompanha o voto do relator? Conselho Superior do MP, a unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expediência a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra do relator. Processo 9200/2017-9, interessado Dr. André Araújo Barbosa, é o despacho de diligência. Conselho Superior do Ministério Público toma conhecimento do despacho monocrático exarado pelo próprio relator, com expediência a cargo da Secretaria. Com a palavra do relator. Processo 9645/2017, interessado Dr. Antoniel Alves de Oliveira.
Encaminha o inquérito civil público 2014-79082 para apreciação da promoção de arquivamento. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público, mão da Promotoria de Justiça da comarca de Itatira. Notícia crimes. Averiguar a manutenção de animais silvestres em cativeiro sem licença ambiental. Após regular a tramitação, o Ministério Público arquivou o feito em virtude de já ter sido ajuizado ação criminal e a existência de aceitação de transação criminal. Promoção de arquivamento e exaurimento da atuação do Ministério relator. Matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para proferir o voto. Pela homologação do arquivamento. Vossa Excelência acompanha o voto do relator. Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria. Com a palavra o relator. Processo 9085/2017-4, interessado Dr. Fabrício Barbosa Barros. Comunicação de promoção de arquivamento de procedimento administrativo da Promotoria de Justiça da Defesa do Meio Ambiente e Controle Urbano da comarca Maracanaú, Ceará. Averiguar irregularidades em empreendimento ocupante de área pública. Após regular tramitação e permanência das irregularidades, o Ministério Público ajuizou ação civil pública requerendo a imediata cessação das atividades no endereço da reclamada. Inexistência de crime. Promoção de arquivamento e exaurimento da atuação ministerial. É o relator. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Pela homologação do arquivamento. Vossa Excelência acompanha o voto do relator. Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra o relator. Processo 9271/2017, interessado Vitor Soares de Oliveira Fraga. Comunicação de promoção de arquivamento do procedimento preparatório no âmbito da 7ª Promotoria de Justiça da comarca de Juazeiro do Norte. Prestação de contas de gestão da Secretaria de Infraestrutura de Juazeiro do Norte, Ceará. Período de 1º de janeiro a 2 de maio de 2010. Acordo do TCM 2730/2013. Promoção de arquivamento, considerando a existência de outro inquérito civil público, número 33/2015, já arquivado e comunicado ao CSMP, sendo que neste ICP 33/2015 foi ajuizada ação civil pública, exaurimento da atuação ministerial ao relator. Matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Pela homologação do arquivamento. Vossa Excelência acompanha o voto do relator. Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria. Com a palavra o relator. Processo 9790/2017, interessado doutora Isabel Maria Saúde de Arruda por um encaminhamento de relatório circunstanciado de viagem para conhecimento. E estou pedindo a remessa à Secretaria de Recursos Humanos para anotação dos assentamentos funcionais da representante do Ministério Público. Só para conhecimento. O Conselho Superior do MP toma conhecimento do despacho monográfico exarado pelo doutor relator com expedientes a cargo da Secretaria. A palavra do relator. Processo 10.212/2017, interessado doutor Igor Cavalcante da Costa. Comunicação de promoção de arquivamento de procedimento preparatório no nome da Promotoria de Justiça do Juizado Especial Civil da comarca de Tianguá. Prestação de contas de gestão do Fundeb do município de Tianguá relativo ao exercício de 2009. Através do acordo do TCM Ceará 1830/2015, acordo de contas concedeu parcial provimento ao recurso interposto, reduzindo a multa e descaracterização da improbidade administrativa. A folha 33 verificada já juntada de ofício indicando o pagamento da multa. Promoção de arquivamento considerando que a multa foi integralmente paga pelo gestor, inexistência de improbidade administrativa ou outro ilícito civil ou penal. É o relator. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Pela homologação do arquivamento. Vossa Excelência acompanha o voto do relator. Conselho Superior do MP, unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expediência a cargo da Secretaria. Processo número 10.213/2017, interessado doutor Igor Cavalcante da Costa. Comunicação de promoção de arquivamento e procedimento preparatório no nome da Promotoria de Justiça do Juizado Especial Civil e Criminal da comarca de Tianguá. Prestação de contas de gestão municipal do município de Tianguá relativo ao exercício financeiro de 1997. Através do acordo TCM 3753/2016, acordo de contas não conheceu de recurso de revisão e manteve irregularidade as contas do ex-gestor municipal
Gilberto Boito, condenando a uma pena de multa de R$ 96.619 e imputação de débito. A folha 28 verifica que se ajuntado de petição da ação de execução fiscal contra o ex-gestor. Promoção de arquivamento considerando a multa e imputação de débito estão sendo cobrados judicialmente e qualquer ilícito penal está prescrito. Exaurimento da atuação ministerial ou relator. Matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Pela homologação do arquivamento. Vossa Excelência acompanha o voto do relator. Sim. Conselho Superior do MP, a unanimidade acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria. Somente terminou os processos. Obrigada. Com a palavra a doutora Socorro Brito para julgar seus processos. Obrigada, senhora presidente. Em mesa, 4 processos com despacho monocrático, 3 estou baixando em diligência e 1 uma notícia de fato que estou determinando a remessa à promotoria para seu arquivamento lá. Processo eletrônico número 10.018/2017, dígito 2, interessado Dr. Maxwell de França Barros. Processo 9201/2017, dígito 7, Dr. André Araújo Barbosa. Processo 9203/2017, dígito 3, Dr. André Araújo Barbosa. Esses 3 para cumprimento de diligências. Terminou os 3? Aí o outro despacho monocrático, que são 09225/2017, dígito 6, interessado Dr. Francisco Rio Façanha de Abreu, trata-se de uma notícia de fato que requer o arquivamento na própria promotoria. Estou determinando a remessa, né, a devolução do processo ao promotor interessado. O Conselho Superior MP toma conhecimento do despacho monocrático exarrados pela doutora relatora com expedientes a cargo da Secretaria. Com a palavra relator. Obrigada, excelência. Processo em mesa, processo eletrônico 05960/2017, dígito 1, interessada a doutora Ana Maria Gonçalves Baixo de Alencar. Aliás, excelência, é processo de discussão. Pedido de inscrição para promoção de segunda instância, edital 002, merecimento, análise dos requisitos de admissibilidade, preenchimento dos requisitos previstos no artigo 40 do Regimento Interno do Conselho e da súmula 02/2012 do Conselho. O processo foi baixado em diligência, a promotora interessada atendeu a todos os requisitos que estavam faltando. É o relatório, excelência. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a relatora para proferir o voto. Voto pelo deferimento da inscrição. Vossa Excelência acompanha o voto da relatora? Sim. O Conselho Superior do Ministério Público, à unanimidade, acompanha o voto da senhora relatora pelo deferimento da inscrição para o concurso de remoção, né, doutora? A promoção de merecimento. Ou de promoção por merecimento, com abstenção momentânea do Dr. José Wilson, determinando a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra, relator. Obrigada, excelência. Processo 10.290/2017, dígito 7, interessado Dr. Hugo Vasconcelos Xerez. Encaminha pedido de liberação de autorização para participação em torneio regional Norte e Nordeste do Futebol Society do Ministério Público. Matéria do Dr. Marcos Pereira agora. Doutor? O doutor Xerez, embora tenha pedido, digamos, a destempo, como já foi decidido aqui, eu votei dessa forma, como se trata de um delito que não há, apesar de ter sido feito, né, naquele, fora do prazo dos 15 dias, não há nenhum problema, porque ele não vai causar nenhum dano. O doutor Hugo está pedindo a autorização para se afastar, para participar do terceiro torneio Nordeste desse futebol, que ocorrerá no dia 24, 25 e 26 de março de 2017, na Praia do Forte, Bahia. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a senhora relatora para o voto. Atendido os requisitos, excelência, voto pela autorização de afastamento do requerente. Vossa Excelência acompanha o voto? Senhor presidente, eu sou contrário diante das argumentações já postas dos processos anteriores. O Conselho Superior do Ministério Público, considerando o voto divergente do Dr. Marcos Tibério,
o qual decide que este Conselho Superior não é órgão competente para apreciar a matéria. Acompanho o voto do relator pelo deferimento do afastamento da forma pleiteada com expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Com a palavra, relator. Processo 09084/2017, dígito 7, interessado no Dr. Cailton Magalhães Dantas Júnior. Arquivamento de procedimento preparatório instaurado no âmbito da Promotoria de Justiça de Tutela do Meio Ambiente e Controle Urbano da comarca de Maracanaú. Meio Ambiente, denúncia acerca de irregularidade no empreendimento denominado Bar dos Sanfoneiros, ausência de alvará de funcionamento, realização de diligências, constatada a permanência da irregularidade, auto de interdição, expedição de recomendação, continuidade das atividades de forma irregular, ajuizamento de ação civil pública com pedido de tutela de urgência, exaurimento da atuação do parqueiro. É o breve relatório, senhores. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a senhora relatora para o voto. Voto pela homologação do arquivamento dos termos requeridos, senhores. Vossa Excelência acompanha o voto da relatora. Conselho Superior do MP, à unanimidade, comprova o voto da relatora pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Com a palavra a relatora. Obrigada, Excelência. Processo em endereço 9638/2017, dígito 0, interessado Dr. Otoniel Alves de Oliveira. Arquivamento de inquérito civil público instaurado no âmbito da Promotoria de Justiça da comarca de Itatira. Ambiental, denúncia acerca de conduta lesiva ao meio ambiente, encaminhada pelo IBAMA. Auto de infração, aplicação de multa no valor de R$ 75 mil. Realização do procedimento administrativo que resultou na redução da multa para o valor de R$ 56.250. Existência de procedimento criminal onde ocorreu a transação penal. Do ponto de vista civil, este se resolveu juntamente com o criminal. Exaurimento da atuação do parqueiro. É o breve relatório, senhores. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a senhora relatora para o voto. Voto pela homologação do arquivamento dos termos requeridos. Vossa Excelência acompanha o voto da relatora. O Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto da relatora pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria. Com a palavra a relatora. Processo em mesa 48193, dígito 2016, dígito 1, interessado Dr. Davi Moraes da Costa. Arquivamento de procedimento preparatório instaurado no âmbito da 4ª Promotoria de Justiça da comarca de Crato. Denúncia acerca de transporte irregular de eleitores para a eleição de conselho tutelar no município do Crato. Diligências efetivadas, realização de audiência com os envolvidos. Não restou configurada a conduta descrita na denúncia. Autos encaminhados a esta relatoria para o Conselho, nas quais determinou a realização de diligência que foi devidamente atendida. Exaurimento da atuação funcional. É o breve relatório. A matéria está posta em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para proferir o voto. Voto pela homologação do arquivamento dos termos requeridos. Vossa Excelência acompanha o voto da relatora. Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto da relatora pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria. Com a palavra a relatora. Processo 3029/2017, dígito 8, interessado Dr. Paulo Hilário Aragão Montalverde. Complicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Justiça de Croatá. Representação para apurar investigação e denúncia acerca de lançamento de resíduo líquido em desacordo com as exigências legais. Diligências realizadas. Oitivo do representante delegado da CAGES e do secretário do Meio Ambiente de Croatá. Constatação de inexistência de dano ambiental, procedência da denúncia junto à SEMAS, exaurimento da atuação ministerial. É o breve relatório, senhores. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a senhora relatora para o voto. Voto pela homologação dos termos pretendidos. Alguma objeção ao voto da relatora? Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto da relatora pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Com a palavra a relatora. Obrigada, excelência. Processo número 9787/2017, dígito 5,
Interessada, Maria do Socorro Costa Brilhante. Comunicação e promoção de arquivamento do inquérito civil público no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza. Representação que denuncia instalação irregular de antena de telefonia móvel por parte da empresa Vivo e formato engenharia. Possibilidade de interferência no funcionamento de marca-passo da representante. Diligências realizadas. Constatada irregularidade na instalação de antena de transmissão. Ausência de licença prévia do órgão ambiental municipal. Manutenção das irregularidades. Ajuizamento de ação civil pública. Exaurimento da atuação ministerial. É o breve relatório, senhor juiz. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra a relatora para conferir o voto. Voto pela homologação do arquivamento nos termos pretendidos, excelência. Não tem mais processo. Certo. Vossa Excelência concorda com a relatora? Conselho Superior do MP, à unanimidade, acompanha o voto da relatora pela homologação do arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Encerrados o julgamento dos processos, vamos às comunicações dos senhores conselheiros, pela ordem de antiguidade. Doutor Tibério, a comunicação? Doutor Zé Wilson, que é a comunicação? Doutor Léo? Doutor Marcos? Doutor Pedro? Não. Doutora Socorro? Doutor Lucas? Então, fitos os trabalhos, declaramos encerrada a presente sessão, agradecemos a presença de Vossas Excelências, uma boa tarde.